Marina, tudo bem? A gente vai assistir agora a filmagem que a gente fez semana retrasada, tá? Dos 4 estilos. Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e sugestões pra gente tentar trabalhar durante os treinos. E aí tudo que eu for falar aqui é importante ir pensando uma coisa de cada vez, tá? É ir testando, né? Vendo o que te ajuda, o que não ajuda, tá? Então tudo que eu falar aqui são sugestões para tentar te ajudar a nadar cada vez mais rápido, tá? Antes de mais nada, eu vou passar o vídeo sem falar nada, que aí você vai se enxergar nadando e vai tirar suas próprias conclusões sem eu falar nada, tá bom? Legal, Marina. Você deve ter reparado alguns pontos já, né? Talvez detalhes positivos, outros que você acha que pode melhorar. E eu vou colocando minha opinião agora aqui, tá bom? Antes de começar, queria falar que eu achei a filmagem muito boa, né? Então, a qualidade dos 4 estilos está excelente, alguns se destacando um pouco mais, né? Mas uma qualidade técnica muito boa. Então isso é bastante positivo, né? Sinal que você está realmente buscando melhorar cada vez mais, então fiquei contente de ver. Vamos começar aqui pelo Borb, que foi o estilo que eu mais gostei. Então aqui começou com o corpo bem alinhado, tá? Ó, trabalho de ondulação com bastante qualidade, então corpo bem alinhado, cabeça bem encaixada entre os braços, né? Poderia até ter aproveitado um pouquinho mais as ondulações. Se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, você deve ter feito talvez, não sei, 4 ondulações. Então empurrou a parede. Uma, duas, três. Três, na verdade, né? Então você tem uma ondulação boa. Tudo bem que era só a filmagem, mas acho que pode ser bem aproveitada em séries e em provas, principalmente prova de borboleta, tá? Aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre a sua braçada, tá? Deixa eu passar mais umas 2 braçadas que acho que vai dar pra ver melhor. Aqui dá. Então, ó, essa posição de cotovelo alto, opa, deixa eu mudar pra setinha. Essa posição de cotovelo alto tá excelente, tá? E aí você acaba virando a palma da mão para trás, que é o que eu tenho pedido bastante nos treinos, né? E olha lá, empurrando bastante água para trás. Isso aqui tá excelente. Eu acho que você pode só finalizar um pouquinho mais a braçada. Então já tá tirando aqui muito cedo o cotovelo. A ideia é você terminar a braçada com o braço bem estendido, saindo a mão lá perto da coxa, tá? E não tirar muito curtinho assim. Então o começo da braçada tá legal. Aproveita até o final, vai empurrando a água para trás até onde der. Não vai tirando já o cotovelo flexionado no meio da braçada. Vai até o final, pressionando a água para trás, até o braço ficar totalmente estendido.
E aí sim você recupera a braçada, porque ela tá boa, então ela precisa ser bem aproveitada até o final, tá? Detalhe que me chamou a atenção. Você executa só uma pernada a cada braçada, ó. Só a perna para, ó. Aí você vem com um chute e aquela segunda pernada que costuma acontecer nesse momento, ó, ela quase começa, né? A ideia é que ela aconteça justamente na hora que vai finalizar o braço. Então você está no movimento, mas na hora de chutar, você não chuta, né? Vê que ela fica parada, ó. Um chute, começa, aí perna parada, tá? Aí eu vou te falar o que eu penso disso. Eu acho que essa é uma habilidade importante, né? Então, a gente fala que o certo é dar 2 pernadas por braçada, e realmente é o certo. Mas eu vejo que quem consegue fazer isso que você faz, às vezes em alguns momentos de alguma prova de borboleta, se fizer isso, às vezes consegue economizar energia. E isso em alguns momentos é importante, né? Eu já vi inclusive filmagem subaquática de atleta em Olimpíada que nada com uma pernada só. Já vi mesmo, né? E acaba tendo bom resultado porque dá essa economizada na energia. Então o que eu acho que é importante? Você continuar tendo essa habilidade de fazer isso. Eu não sei se você já tinha percebido, se é algo de propósito ou se você sempre nadou assim. Mas também aprender a nadar com 2 pernadas. Então o que seria? Seria isso aqui, ó. Primeira pernada, quando entra a mão, então tá certinho, ó. De novo, ó. Vai entrar a mão lá na frente, encaixou a pernada. Só que na finalização, conseguir executar essa pernada aqui para baixo com força, tá? Porque quem sabe em algum momento, alguma prova, você pode em alguns momentos utilizar o nado com uma pernada ou com uma pernada mais fraca, e em alguns momentos uma pernada realmente com uma braçada com 2 pernadas por ciclo, tá? Então acho que é importante criar essa consciência de nadar dos 2 jeitos, certo? Chutou, 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 chutou. Então a ideia seria fazer 2 pernadas a cada ciclo de braçadas, tá? Isso aí na hora que vai praticar fica até mais simples de pensar. Então eu gostei muito do borboleta, inclusive eu estou gravando o vídeo um dia depois que a gente fez revezamento no treino, né, no sábado. E você nadou muito bem o borboleta, nadou rápido, né? Então eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos para essa prova de 100 borboleta, né? Que vai vir boa, não vai só terminar a prova não, acho que vai nadar para tempo bom. Se acertar esses detalhes, acho que mais fácil ainda, tá? Então relembrando aí borboleta, prioridade número 1, finalizar um pouquinho melhor a braçada, tá? Então aproveitar que a braçada tá boa e continuar pressionando com a palma da mão para trás até o final, até estender o braço, muito importante isso. E prioridade número 2, aprender a nadar também com 2 pernadas e não uma só, certo? Vamos pro costas. Empurrou bem a parede. Aqui vai uma sugestão. Eu acho que o queixo está muito encostado aqui, né? Eu falo bastante sobre isso na preparação física até, né? Flecha não pode ficar com o queixo encostado no peito, então sempre deixar o queixo mais alto, né? No caso aqui do costas, a cabeça fica mais deitada, tá? E aqui 2 detalhes. Primeiro, em relação à pernada, ó, tá flexionando muito o joelho, então tá dobrando muito o joelho, e aí isso acaba puxando o seu quadril um pouquinho pro fundo, tá? Então a ideia é você bater essa pernada um pouquinho mais reta, desde que ela não perca eficiência, lógico, para deixar o seu corpo um pouquinho mais alto. Como você tem uma perna muito boa, né? Eu acho que você consegue encaixar uma perna um pouquinho mais reta, né? Você tem uma habilidade para bater perna, então eu acho que esse é um detalhe que você corrige facilmente, tá? E o outro ponto, Marina, que para mim é o mais importante aqui no costas, ele é um pouquinho mais complexo para melhorar, então precisa de mais dedicação até do que o lance da perna, que é isso aqui, ó. Você acabou vindo um pouquinho perto da câmera, então não dá para ver tão bem assim, mas vai dar para perceber, que é a posição da sua mão. Eu acho que na próxima abraçada dá para ver bem. Ó, entrou, começou a puxada. Isso aqui tá legal, ó.
cotovelo flexionado para ganhar força, tá certo? Só que aí, ó, eu consegui perceber que você está deixando a palma da mão virada para baixo, tá? E a ideia é que você deixar a palma da mão virada para trás, igual eu estava no borbo. Então, palma da mão virada para trás, a gente empurra a água para trás e ganha velocidade para frente, tá? Para isso, a mão tem que estar firme, não pode estar o punho aqui dobrando, o punho não pode estar flexionado, ele tem que estar firme, tem que estar seguindo a linha aqui do antebraço, ficar uma coisa só. E a palma da mão não pode empurrar para baixo, a palma da mão sempre empurrando para trás. Então, ó, como está empurrando para baixo e o punho não está firme, tá? Então, esse é o detalhe principal para pensar no costas. Então, resumindo, costas, prioridade número 1, deixa eu lembrar aqui, braçada. Então, posição da mão, tá? Prioridade número 1, acertar a posição da mão, ela tem que estar firme e apontando para trás, palma da mão para trás, para empurrar bastante água. Prioridade número 2, tentar bater a perna um pouquinho mais retinha, né, para não alterar muito a posição do seu corpo. E vou adicionar aqui um detalhe número 3, que não dá para ver aqui na filmagem, mas eu sei por experiência de te ver treinando e até competindo. Eu não gosto quando você exagera no ritmo e na força da perna de costas e deixa o braço muito lento, né, uma frequência de braçada muito lenta. Eu vejo que para nadar costas bem, a gente precisa equilibrar o ritmo da perna e o ritmo do braço. Então, se uma coisa está muito mais forte que a outra, normalmente não dá certo. Então, se tivesse com uma braçada muito rápida e sem bater perna, o corpo afunda. Se eu deixo a frequência de braçada muito devagar e bato muita perna, muito forte, também isso me breca. Então, eu vou te pedir uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, mas bate um pouquinho menos de perna, né? Tira um pouquinho da força da pernada e joga essa energia para girar o braço um pouco mais rápido, tá? Porque aí você vai gastar menos energia, até porque a massa muscular da perna ela é muito grande, então cansa muito bater tanta perna. E eu tenho certeza que em final de prova de 100 costas, 200 costas, já deve ter sentido muita dor na perna, e é um pouco por causa disso. E então equilibrar bem braço e perna, tá bom? Vamos passar aqui pro peito. Primeira coisa do peito, eu vou soltar a Filipina em velocidade normal e você vai reparar que você não faz nenhuma ondulação, né? E é permitido dar uma ondulação na Filipina, você sabe disso, né? Então, queria que você aproveitasse para dar essa pernada de borboleta, tá? Pode ser antes de começar a puxada da Filipina ou durante a puxada, né? Eu particularmente prefiro antes da puxada, então faz a ondulação, depois puxa a água e depois recupera, tá? Mas pode fazer. Não sei se você sabe, mas antigamente não era permitido, né? Um pouquinho de história aí. Então, antigamente não era permitido dar ondulação na Filipina. Só que aí alguns atletas começaram na Olimpíada a dar ondulação, que na verdade era quase que uma trapaça, né? Então, a federação acabou mudando a regra, então permitindo uma pernada. Então, já que pode, aproveita. Ó, sua perna ficou o tempo todo parada, né? Então acaba sendo uma desvantagem para você, de algo que é permitido. Então, ainda mais você que tem uma pernada aí forte, aproveita, tá? Mais uma só. E aí agora em relação ao nado, vou te dar duas sugestões. Primeira é em relação à braçada, que é muito parecida com a braçada do borbo, concorda? Então aqui, ó, daria até para falar que você está nadando borbo, porque a braçada é muito parecida e tá certo. Nessa fase aqui, ó, então começou o cotovelo alto. Nessa fase, eu queria que você acelerasse as mãos e os cotovelos para dentro com bastante velocidade. E que você está meio que só subindo a mão, né? Subindo a mão e o cotovelo. Eu queria que você acelerasse as mãos e os cotovelos para dentro para ganhar bastante força na puxada, tá? Aí a sua posição do corpo aqui tá legal, ó. Uma preocupação em deixar a cabeça entre os braços. E com isso seu corpo fica bem alinhado, então eu gostei de ver isso, tá? E aí a outra sugestão seria da perna. Então, já que a sua pernada de peito talvez não é tão boa quanto a sua pernada de borboleta e as suas pernadas de crawl e costas, e você sabe disso, qual que é a sugestão? Tentar não trazer a coxa e o joelho muito para frente na hora de fazer a pernada, tá? Que isso acaba
gerando resistência da água contra você mesmo. Então, ó, nessa posição, a água vem batendo aqui e acaba sendo uma barreira para você. Qual que é a ideia? Ó, começa aqui a recuperar a perna. Quando eu falo recuperar a perna, é quando a perna vai vindo para frente, para armar a pernada. Chegou nessa posição aqui mais ou menos, tenta já trazer o pé pro quadril e depois chuta para trás bem forte, tá? É uma ideia para tentar ganhar mais eficiência na pernada de peito, ou pelo menos brecar menos o corpo. Mas o visual do nado tá legal, né? Tem uma preocupação grande em nadar tecnicamente bem. Resumindo, peito, prioridade número 1, acelerar as mãos e os cotovelos para dentro. Prioridade número 2, tentar não trazer muito coxa e joelhos para frente na hora de fazer a pernada. E agora o crawl, Marina. Aqui eu só vou falar um detalhe, né? Eu fiquei vendo bastante sinal de crawl e qual foi a conclusão que eu cheguei que eu acho que pode te ajudar. A respiração, na minha opinião, ela está um pouquinho adiantada, né? Como assim? Então, ó, você já fez a respiração aqui e a sua braçada ela tá na fase média, então tá no meio da braçada, tá? Tá no meio da braçada. Aliás, uma curiosidade aqui, ó, acabei de perceber, Murilo Gomide olhando essa filmagem, né? Só para dar um pouquinho de risada aí. Mas vamos lá. Tá no meio da braçada e você já executou a respiração, né? Qual que é a minha sugestão? Agora você vai respirar pro outro lado, que você fez bilateral na filmagem, mas agora vai dar para ver bem. Então, ó, qual que é a minha sugestão? É que você faça a respiração nesse momento aqui, ó. Então, quando você estiver indo para a finalização, é que você vai virar a cabeça, tá? E depois voltar normalmente. Na minha opinião, ela está um pouquinho adiantada. Do outro lado lá a mesma coisa. Então, a respiração está vindo junto com a puxada. Ó. Respiração junto com a puxada. Então eu queria que nessa fase aqui é que a sua cabeça estivesse começando a virar e não já retornando. Porque ó, repara que você vai finalizar e a cabeça já voltou, né? Então ela está muito adiantada. Vamos tentar atrasar um pouquinho a respiração. Tá bom? Eu acho que é a maneira melhor assim de entender para tentar acertar esse timing da respiração do crawl. Certo? Então, na verdade, o único detalhe técnico seria esse do crawl. Então, é atrasar a respiração. Ela está vindo junto com a puxada e a gente quer tentar deixar ela mais junto com a finalização. E vou adicionar um segundo detalhe que é o mesmo do que eu falei no costas. Então, às vezes eu também acho que você exagera no ritmo e na força da pernada de crawl e acaba deixando o braço muito lento, né? Uma frequência de braçada muito baixa. E isso acaba fazendo você gastar mais energia, tá? Então, como você tem uma pernada e aí de crawl melhor ainda do que a de costas, né? Bota uma prancha no seu braço, você ganha de praticamente todo mundo na equipe, né? De perna de crawl. Isso é ótimo. Mas na hora de nadar, nem sempre é bom deixar a perna exagerada e o braço muito devagar, né? Um equilíbrio acaba deixando o nado um pouquinho melhor, mais eficiente. Tá bom, Marina? Parabéns aí pela filmagem, pela qualidade dos treinos nesse primeiro mês e que a gente continue assim, tá bom? Um beijo e bons treinos.